Olá amigos, antes que eu comece a falar este vídeo, que eu vou fazer em duas partes aqui, primeira parte anunciando meus livros, depois eu mudo de cenário em frente à minha linda árvore de Natal, que eu vou receber cada bordoada que só vendo, mas deixa para lá. Eu estou anunciando alguns dos meus livros, eu já escrevi 94 obras teológicas, entre livros e obras teológicas para seminários, e eu quero apresentar esse aqui, que é a Ecologia e a Preservação do Meio Ambiente e a Bíblia, tá? Ecologia e a Preservação do Meio Ambiente à luz da Bíblia. Eu trato de temas aqui muito interessantes, que é sobre Abraão e seu projeto de fé, o jardim de Deus, Deus e a preocupação com o homem, Deus e o equilíbrio da terra, a capacidade renovadora da natureza, cristãos panteístas que adoram a flor, adoram a rosa, adoram a árvore, o sétimo selo e as trombetas do Apocalipse. E aí tem o domínio do homem sobre a terra. Vou para o Antigo Testamento para mostrar que a terra tem dono e Deus é o dono da terra. Eu entro um pouquinho aqui nessa questão de distribuição de terras, tá? O que era uma escritura de posse no Antigo Testamento, este livro, tá? E outros aqui você vai encontrar um formulário aqui no fim do meu vídeo. Aí você preenche o formulário e encomenda o livro, eu mando para você pelo correio e o dinheiro entra diretamente na minha conta bancária. Aí eu tenho um outro livro que eu quero apresentar para você, que tem que me abaixar aqui, né, paciência, que é Aprendendo a Pregar como Paulo. Nessa obra fantástica, Aprendendo, eu trabalho sobre características de Paulo como pregador, e duas características principais, aliás, três. Ele era homem de discernimento espiritual, ele tinha um conhecimento social, filosófico e cultural, e ele tinha uma capacidade de pregar a Bíblia, e ele só dispunha do Antigo Testamento. Aí eu tenho agora o púlpito, praticidade e fascínio. Os jovens pregadores anelam o púlpito. Se eles não puderem pregar, eles ficam frustrados. A preparação de sermões, a capacidade de conhecimento e observação, a sensibilidade espiritual do pregador, a criatividade e o púlpito, o vocabulário e o púlpito, aprendendo os segredos da voz, tá? E escolhendo métodos de sermões. E eu tenho aqui uma parte do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, de 1680. Você vai gostar. Vejamos um outro vídeo que eu tenho, um outro livro que eu vou apresentar, esses três agora, não é? O próximo aqui é Forças Ocultas. Neste livro, Forças Ocultas, eu apresento como os poderes espirituais se ocultam na cultura, religião e política de um povo. Esse livro eu escrevi em 2004 e vende muito ainda, porque eu mostro por que o Rio Grande do Sul não tem igrejas, não tem tanta prosperidade evangélica como nos demais estados do país. Então eu trago aqui uma visão bíblica do mundo espiritual, o Rio Grande do Sul e sua história, as fortalezas ideológicas desse estado, o sincretismo religioso, mas aí eu ensino também a identificar os poderes através dos símbolos. E aí também pequena coisinha de batalha espiritual, observar, anotar e orar. Esses três livros estão aqui no meu canal. Você pode encontrar o formulário e eu mando para você pelos correios. Enquanto os correios não falirem, mas não vai falir, não é? Eu mando pelos correios para você. Deus abençoe ricamente. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu quero falar, olha, que linda essa árvore de Natal aqui, né?
A gente só não usa o... Às vezes coloca aqui o Papai Noel, mas eu detesto ele. Eu abomino esse carinha. Nós vamos conhecer a história do hino Noite de Paz, Noite de Amor. Noite de Paz. Outras versões dizem Noite Feliz, que em inglês é Silent Night, Silent Night, Noite Silenciosa. A história de como surgiu o hino Noite de Paz é muito interessante. E eu copiei a história conforme ela é contada por Bill Itcher, que era um missionário batista que viveu muitos anos aqui no Brasil. E ele escreveu alguns livretinhos que a Juerp, quando existia a Juerp, lançou no passado, se os hinos falassem. E ele então conta a respeito de uma noite fria nas montanhas da Áustria, os campos cobertos de neve, e os únicos sinais de vida eram os chaminés fumegando nas casas das aldeias. E ele coloca, nem as vacas mugiam de tanto frio. Na véspera do Natal de 1818, numa noite fria, em que a neve cobria os telhados das casas, na pequena vila de Oberndorf, na Áustria, o jovem padre Joseph Mohr, de 26 anos de idade, foi visitar a casa de um pobre operário, cuja esposa naquele mesmo dia havia dado à luz um menino. O padre estava triste, porque ficou sabendo que o órgão da igreja de São Nicolau, onde ele servia, estava quebrado e não havia jeito de consertá-lo antes da programação do Natal daquela noite. Depois de visitar a família, o padre pensou naquele outro nascimento que ocorrera séculos antes, quando outro menino nasceu em condições bem humildes. Voltando para casa, transitando pelas ruas brancas e silenciosas, na mente de Joseph Mohr, a cena daquele outro Natal se desenrolava. Ao chegar em casa, escreveu lindas e simples estrofes que intitulou em alemão Stille Nacht, Heilige Nacht. Eu não conheço, eu não sei falar em alemão, né? Quem é especialista nisso é minha neta, que fala alemão fluentemente. Noite quieta, noite santa, que anos depois foi traduzida por muitos idiomas como Silent Night, ou Noite de Paz, Noite Silenciosa, Noite de Amor, conforme o país. Logo que terminou a poesia, chegou à sua casa o seu amigo Franz Xavier Gruber, Franz Gruber, que era organista da igreja de São Nicolau. Franz Gruber era filho de uma família pobre. Nasceu em Andersweiberg, na Áustria, em 25 de janeiro de 1787. Desde cedo mostrava grande talento musical. Preparou-se para o ministério, mas suplementava seu salário dirigindo corais e tocando órgãos nas igrejas católicas da região. Naquela véspera de Natal, Gruber foi à casa do padre Mohr e confirmou o fato de que o órgão não teria mesmo condições de ser executado aquela noite. Então Mohr deu a Gruber, como presente de Natal, a cópia de sua poesia, Noite Silenciosa. Gruber pegou seu violão e compôs a melodia tão simples e tão encantadora. Depois disse ao padre: este hino canta por si mesmo. As suas palavras tornam-se numa linda melodia. É impossível ouvi-la sem imediatamente cantá-la. Naquela noite, o culto de Natal, sem o tradicional órgão de fole, Franz Gruber pegou o violão e os dois começaram a cantar. Mohr cantava o solo e Gruber o contralto. Na noite silenciosa, ecoou pela primeira vez
a melodia de Noite de Paz. Agora veja bem, naquela época, para acompanhar um hino com violão, era uma coisa horrível. Porque você sabe, até a década de 70, mesmo aqui no Brasil, as igrejas mais históricas não permitiam que se tocassem os hinos com violão, nem uso de baterias. Era órgão. Eu assisti essa transição, esse fenômeno aí, tá? Eu assisti isso aí. Eu até me lembro de uma vez em que eu estava ministrando na área de louvor e adoração numa igreja tradicional e eu notei que, enquanto cantávamos os hinos do inário, usamos o piano e o órgão, e eu observei que as guitarras, tanto a guitarra solo como o contrabaixo, também o violão, estavam encostados na parede. E aí eu perguntei por que aqueles instrumentos não tocavam juntos. E a resposta foi que os hinos tinham que ser tocados com órgão, porque era a tradição. Imagine naquela época, então naquela época 1780, como é que não deveria ser? E eles tocaram aquela noite num violão. Agora, outro historiador relata que o homem que foi consertar o órgão, ao ver a música pautada, tocou no órgão e espalhou pelas demais igrejas da região. Essa é outra linha de pensamento. Um ano depois, todas as igrejas da região entoaram nas suas festas de Natal, nas missas da Igreja Católica, o hino que se eternizou na história. Eu gosto de dizer que os hinos que cantamos são elos da unidade da igreja. Ainda que haja divergências doutrinárias, os cânticos nos unem em torno de Cristo. O meu cântico mesmo, eu te louvarei, Senhor, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, é cantado maiormente nas missas católicas por todo o país. Eles cantam e gravam aquela linda música. E algumas músicas se tornam universais, como Amazing Grace, escrita por John Newton, né? Amazing Grace, how sweet the sound. E essas músicas se espalharam e parece que hoje nenhuma igreja é dono delas. A sociedade tomou essas músicas para si. Da mesma forma, o hino Noite de Paz, Noite de Amor, os comerciais, na televisão, no rádio, nas lojas, sempre estão tocando Noite de Paz, Noite de Amor. Essa é a linda história. Então temos que festejar o Natal de Jesus Cristo. Agora, aqueles que não querem festejar o Natal de Jesus Cristo, eu recomendo que arranquem da sua Bíblia Mateus 2, Lucas 1 e 2, porque é ali que relata a história do nascimento de Jesus Cristo. Então não falem sobre os anjos que ouviram, os pastores que ouviram a voz dos anjos durante a noite cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de quem Ele quer bem. E também nem falem nos sonhos de José e nos sonhos dos sábios da Caldeia. É a noite de Natal, em que céu e terra interagiram. E nós voltamos a celebrar de forma simples o Natal ou o nascimento de Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever, deixar aqui o seu comentário e também observar ali os livros que eu acabei de anunciar no vídeo, neste vídeo aqui. Deus abençoe você.